Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das relações entre indivíduo e sociedade. Entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação dos indivíduos com a sociedade, destacam-se os clássicos da sociologia como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, e alguns mais recentes como Norbert Elias e também Pierre Bourdieu. Vamos sintetizar nessa videoaula a visão de cada um deles. Quando falamos de Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Para Karl Marx, o ser humano, além do resultado da evolução biológica da espécie, é um produto histórico em constante mudança, dependendo da sociedade na qual está inserido e das condições em que vive. Assim, os indivíduos devem ser analisados, segundo Karl Marx, de acordo com o contexto social em que vivem. Coletando alimentos, caçando, defendendo-se e criando instrumentos, nossos ancestrais construíram sua história e sua existência na sociedade. Ao produzir as condições materiais de existência, o indivíduo elabora a sua consciência, seu modo de pensar e conceber o mundo. Nesse sentido, Marx afirma que é a maneira como os indivíduos produzem sua existência que condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Ou seja, o modo como a pessoa vive determina como ela pensa. Assim, a sociedade produz o indivíduo e o indivíduo produz a sociedade. Por isso, Marx não analisa o indivíduo genérico, abstrato, mas os indivíduos humanos reais que vivem em uma sociedade histórica. Ele entende que o indivíduo vive em classes sociais. De acordo com Karl Marx, na sociedade capitalista, os operários não trabalham para si, mas vendem seu trabalho e não conseguem se reconhecer no que fazem e produzem. Assim, desumanizados, os indivíduos trabalhadores se identificam de sua exploração, configurando uma classe social. Marx mantém a ideia do indivíduo como ser social e afirma que os seres humanos constroem sua história, mas não da maneira como querem, pois são condicionados por situações anteriores. O ponto central da análise marxista da sociedade capitalista está nas relações estabelecidas entre as classes que compõem a sociedade. Para Marx, só é possível entender as relações dos indivíduos com base na luta de classes, que se desenvolve à medida que os homens e as mulheres procuram satisfazer as suas necessidades, sejam elas oriundas do estômago ou da fantasia. Já para Émile Durkheim, francês, as instituições do indivíduo, a sociedade sempre está acima dos indivíduos, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua continuidade. Isso independe do indivíduo e paira sobre todos, formando a consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Esses elementos se solidificam em instituições base da sociedade, como a família, a escola, o sistema judiciário e o Estado. A força da sociedade, segundo Durkheim, está na herança transmitida por intermédio da educação às futuras gerações. Condicionado e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária e sabe também que será punido caso provoque alguma desestabilização. Diferentemente de Marx, Durkheim enfatiza a necessidade da coesão e da integração para a sociedade se manter. Para ele, o conflito existe pela anomia ou ausência de normatização das relações sociais ou pela falta de instituições que as regulamentam. Durkheim só considera um fenômeno social como um fato social se ele for coercitivo, impondo-se aos indivíduos, fazendo com que aceite normas da sociedade, exterior aos indivíduos, existindo antes deles e não sendo fruto das consciências individuais, e também geral, atingindo todos os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Já para Max Weber, que nasceu em 1864 e morreu em 1920, ele parte do indivíduo e de suas motivações para compreender a sociedade como um todo. Sua preocupação central é compreender o indivíduo e suas ações. Para Weber, a sociedade não está acima das pessoas, ela é o conjunto das ações dos indivíduos que se relacionam o tempo todo. Um dos principais elementos presentes no intercâmbio entre os indivíduos é o dinheiro, que circula entre as pessoas e é universalmente aceito como elemento de troca, porque existe a expectativa de que outros o utilizem como elementos de troca. De acordo com Weber, há 4 tipos de ações sociais. A ação tradicional, que tem por base o costume arraigado como uma tradição familiar, em que agimos quase que automaticamente ou por imitação. Ações sociais mais comuns.
Tem também a ação afetiva, ligada à satisfação de desejos, aos sentimentos e aos estados emocionais. Em terceiro lugar, a ação racional, com relação a valores, baseado em convicções e valores éticos, estéticos, religiosos, além de outros. E em quarto lugar, a ação racional com relação a fins, na qual, para atingir o objetivo, o indivíduo se programa, pesa e mede as consequências em relação ao que pretende obter. Verbe assume que essa classificação abrange tipos conceituais em estado puro, construídos como ferramentas para analisar a realidade. Os indivíduos, em seu dia a dia, mesclam os vários tipos de ação social. Para Weber, diferentemente de Durkheim, as razões das ações humanas não são algo externo a elas. O indivíduo escolhe conduta e comportamentos, dependendo da cultura em que vive, sempre numa perspectiva de reciprocidade por parte dos outros. Já Norbert Elias e Pierre Bourdieu, eles analisam a sociedade dos indivíduos. Percebeu que até aqui abordamos 3 tipos diferentes de análise da relação entre indivíduo e sociedade para explicar o processo de constituição da sociedade e a maneira como os indivíduos se relacionam. Então, em primeiro lugar, para Marx, o foco recai sobre os indivíduos inseridos às classes sociais e sobre os conflitos e as contradições que existem entre elas, provocando a luta de classes. Para Durkheim, em segundo lugar, o fundamental é a integração dos indivíduos na sociedade. Já para Max Weber, os indivíduos e os sentidos de suas ações são os elementos constitutivos da sociedade. Vamos tratar agora de 2 autores mais recentes, entre muitos outros que também construíram a análise da relação entre indivíduos e sociedade. Estamos falando do alemão Norbert Elias, que morreu em 1990, e o francês Pierre Bourdieu, que morreu em 2002. Nós vamos falar sobre o conceito de configuração. Norbert Elias criou a teoria da configuração para superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Os dois parecem se contrapor o tempo todo, como se a felicidade dos indivíduos fosse impossível na sociedade livre de conflitos. Ele defende que só nas relações e por meio delas os indivíduos adquirem características humanas como falar, pensar e amar. Sem uma sociedade que tenha história, que tenha cultura e educação, nenhum indivíduo trabalharia, ou estudaria, ou mesmo se divertiria. O conceito de configuração nos ajuda a pensar essa relação de forma dinâmica, como acontece na realidade. Para Norbert Elias, configuração é a teia de relações de indivíduos interdependentes que estão ligados de diversas maneiras em vários níveis, pelos quais perpassam as relações de poder. As configurações ocorrem em qualquer sociedade. Não dá para separar indivíduo e sociedade. Daí vem a expressão sociedade dos indivíduos, criado por Norbert Elias, realçando aqui a unidade, não a divisão. Elias também criou o conceito de hábitos. Ele utiliza também como centro compartilhado por Pierre Bourdieu e definido como um saber social incorporado pelo indivíduo em sociedade. Bourdieu, ao retomar esse conceito de hábitos, quer ligar teoricamente indivíduo e sociedade e define hábitos como a relação entre as condições de existência do indivíduo e suas formas de ação e percepção dentro ou fora dos grupos. Em outros termos, seu conceito de hábitos articula práticas cotidianas, a vida concreta dos indivíduos, com as condições de classe de determinada sociedade, ou seja, articula a conduta dos indivíduos e as estruturas mais amplas que esse indivíduo está vivendo. Então, fechou? Acabamos de falar a relação entre sociedade e indivíduos através de 5 teóricos: Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Até a próxima videoaula e não esqueça de dar o seu like aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço, tchau!